Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ, comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. Ministério Público. 9.3. É constitucional lei complementar estadual que preveja que compete exclusivamente ao Procurador-Geral da Justiça interpor recursos ao STF e STJ. A situação concreta foi a seguinte. A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, Lei Complementar Estadual número 141 de 96, previu que compete exclusivamente ao Procurador-Geral de Justiça interpor recursos ao STF e STJ. Assim, se o Procurador de Justiça entender que se deve interpor recurso extraordinário ou recurso especial contra um acórdão do Tribunal de Justiça, ele deveria encaminhar uma manifestação nesse sentido ao PGJ e este interporia o recurso. ADI. O Procurador-Geral da República ajuizou a ADI contra a previsão da Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Norte, alegando, dentre outros argumentos, que essa norma estaria em desacordo com a Lei Federal 8.625 de 93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. E a reserva de competência ao Procurador-Geral de Justiça para interpor recursos destinados ao STF e ao STJ representaria uma ofensa aos princípios do promotor natural e da independência funcional dos membros do Ministério Público. O STF acolheu o pedido formulado pelo PGR? Essa norma estadual é inconstitucional? Não. Vamos entender. É constitucional lei complementar estadual que preveja que compete exclusivamente ao Procurador-Geral da Justiça interpor recursos ao STF e STJ. Lei Orgânica Estadual do Ministério Público pode atribuir privativamente ao Procurador-Geral de Justiça a competência para interpor recursos dirigidos ao STF e STJ. Plenário do STF, ADI 5.505, Ministro Relator Luiz Fux. Leis orgânicas estaduais do MP devem respeitar a lei federal. O artigo 61, parágrafo 1º, a linha D da Constituição Federal, afirma que o Presidente da República possui iniciativa privativa para as leis federais que tratem sobre a organização do Ministério Público da União e sobre as normas gerais para a organização dos Ministérios Públicos dos Estados. O artigo 128, parágrafo 5º, por sua vez, determina que as leis complementares dos Estados estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público. Isso significa que cada Estado-membro pode editar uma lei orgânica disciplinando o respectivo Ministério Público. Essa lei é de iniciativa do PGJ. Artigo 128, parágrafo 5º. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros. Vale ressaltar que essa lei complementar estadual, que disciplinar o Ministério Público do respectivo Estado-membro, deverá respeitar a lei nacional. Lei nacional não pormenoriza a atuação dos Procuradores-Gerais de Justiça e dos Procuradores de Justiça em sede recursal. A Lei 8.625, de 93, trata em seu artigo 29 sobre atribuições do PGJ. Vale ressaltar, contudo, que o caput do artigo mencionado, que a Lei Orgânica Estadual poderá estabelecer outras competências. Assim, o rol do artigo 29 da Lei 8.625 de 93 não é exaustivo. O artigo 31, por sua vez, disciplina de forma lacônica sobre as atribuições dos procuradores de justiça. Vejamos. Artigo 31. Cabe aos procuradores de justiça exercer as atribuições junto aos tribunais, desde que não cometidas ao Procurador-Geral de Justiça e, inclusive, por delegação deste. Desse modo, conclui-se que a lei nacional não pormenoriza a atuação dos Procuradores-Gerais de Justiça e dos Procuradores de Justiça em sede recursal.
o rol de atribuições do artigo 29 da Lei 8.625 de 93 não é exaustivo. E, por último, nenhum dispositivo da Lei 8.625 de 93 proíbe que a Lei Complementar Estadual preveja que compete exclusivamente ao PGJ interpor recursos ao STF e STJ. Se o Ministério Público Estadual é parte em um processo e houve recurso para a STJ e a STF, ele poderá atuar diretamente neste recurso ou ele precisará da participação do MPF. Poderá atuar sozinho, sem a participação do MPF. O Ministério Público Estadual tem legitimidade para atuar diretamente como parte em recurso submetido ao julgamento perante o STJ e o STF. Esse tema foi pacificado pelo STF, que fixou a seguinte tese. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmites no STF e STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal. Plenário do STF, recurso extraordinário 985.382. Ministro Relator Gilmar Mendes. A definição de que o PGJ é quem irá atuar nesses recursos é uma regra de competência interna, que pode ser feita pela Lei Complementar Estadual, considerada a divisão de atribuições dentro do Ministério Público Estadual. Mas atribuir essa competência apenas ao PGJ não violaria o princípio da independência funcional? Não. O membro do Ministério Público é independente no exercício de suas funções, não ficando sujeito às ordens de quem quer que seja, somente devendo observância à Constituição e às leis. No parquet, a hierarquia se dá apenas no âmbito administrativo. Contudo, a independência funcional do órgão do Ministério Público é exercida dentro das atribuições fixadas na lei, até porque a atuação do parquet se dá institucionalmente, de forma organizada e hierarquizada, uma vez que seus agentes exercem as respectivas funções sob determinadas regras e limites impostos pela estrutura interna do organismo. Essa atribuição privativa do PGJ viola o princípio do promotor natural? Também não. O princípio do promotor natural significa tão somente a existência de órgão do Ministério Público escolhido por critérios legais previamente definidos. Distribuição de atribuições pela lei não viola, em regra, os princípios de independência funcional e do promotor natural. Os princípios da independência funcional e do promotor natural não podem ser invocados, via de regra, para invalidar a distribuição de atribuições efetuada pela lei, sob pena de desconsideração dos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade do parquet. Respeitadas as competências fixadas em lei, é indiferente a pessoa do membro do Ministério Público que vai atuar em determinado processo ou incidente processual. Em suma, não há inconstitucionalidade formal nos dispositivos atacados. Isso porque a Lei Federal 8.625 de 93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, não pormenoriza a atuação dos Procuradores-Gerais de Justiça e dos Procuradores de Justiça em sede recursal. E, por expressa dicção do caput do seu artigo 29, o rol de atribuições dos Procuradores-Gerais de Justiça não é exaustivo, de forma que as leis orgânicas dos Ministérios Públicos Estaduais podem validamente ampliar tais atribuições. Além disso, não há ofensa aos princípios do promotor natural e da independência funcional dos membros do parquet, uma vez que se trata de mera divisão de atribuições dentro do Ministério Público Estadual, veiculada por meio de lei, e não se possibilita a ingerência do PGJ nas atividades dos procuradores de justiça, que conservam plena autonomia no exercício de seus misteres legais. Plenário do STF, ADI 5.505, Ministro Relator Luiz Fux.